Serviço Divino de Palavra, domingo 14 de maio de 2023, Apóstolo Reinaldo. Vamos nos unir em oração. Em nome de Deus, o Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amado Pai Celestial, nossa alma se enche de alegria nesta hora, Senhor. Quando sai de nossas bocas a Trindade Divina, amado Pai, clamando a Ti que, em nome da Trindade Divina, nos é acrescentado as forças do Teu Filho Jesus para a nossa vida, para o nosso dia a dia, para o nosso ministério, para o nosso caminhar, Senhor, de encontro com a glória. E aqui, Pai, é o lugar aonde trazemos toda a honra, louvor, glória a Ti, ao Teu Filho Jesus, ao Espírito Santo. Para que debaixo desta Trindade Divina, Senhor, clamamos a Ti, não permita que nada deste tempo, Senhor, ofusque ou separa-nos da graça divina. E estamos ante Tua palavra, Senhor, instituída pelo Teu Filho Jesus, quando esteve aqui sobre essa terra e instalou a sua igreja, colocou o ministério de apóstolo com o principal intuito, Senhor, principal propósito de preparar as nossas almas, a Tua igreja, para o grandioso dia da sua volta. E Pai, agora que tudo isso seja possível, ajuda-nos com sabedoria divina no altar, no nosso ativar, para que nada, Senhor, do intelecto humano se manifeste, e sim a sabedoria divina que Te clamamos possa penetrar em nosso ministério e agora falar daquilo que o Espírito Santo tem visto e preparado desde o Teu trono, Senhor, no céu. Senhor, entregamos nas Tuas mãos também as nossas necessidades, as necessidades de cada um dos Teus filhos, principalmente aquela, Senhor, que se direciona para a alma, para preparar a nossa alma. Ajuda, Senhor, dando-nos ouvido santificado. Olhe pelas situações difíceis que porventura algum irmão esteja passando. Olhe pelo precioso dom da saúde aos necessitados. Olhe também por aqueles que vão passar pelas mãos dos médicos, seja para alguma cirurgia ou por algum exame. Aplane os caminhos, Senhor, de tudo isso, que os Teus anjos possam ir à frente de tudo isso, dando o melhor para os Teus filhos. Mas há também outras necessidades, Senhor, dentro da Tua igreja. Desperta o ânimo, a alegria, o amor, Pai, dentro da Tua igreja. E isso começa dentro dos nossos corações, porque é aqui que a igreja está, dentro do coração de cada um dos Teus filhos.
tudo nós deixamos em tuas mãos, Senhor. O clamamos também nesta hora uma entranhável comunhão com todo o ministério de graça e apostolado na terra. Desde o diácono ao apóstolo maior, ao apóstolo de distrito, e com cada irmão aqui e em todos os lugares que nesta hora também se unem nesta oração, para que juntos, Senhor, possamos atingir o principal objetivo, que é chegar até o dia da glória. Tudo isso nós deixamos em tuas mãos, conceda-nos segundo tua vontade, ou pedimos no nome de Jesus, o teu Filho. Amém. Está em João no capítulo 14, nos versículos 16 e 17, a palavra para nós que diz assim: E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique conosco para sempre, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece, mas vós os conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Até aqui. Obrigado. Sejam bem-vindos, amados irmãos, amadas irmãs, para esta hora de benção na casa do Senhor. Amadas almas, novamente vamos estar diante da palavra de Deus, e aqui na igreja onde a gente faz a gravação, tem um relógio bem grande ali para a gente ter controle sobre o horário, para que não passe, dos limites a hora, e a gente vê que o tempo não para, o relógio continua, os dias, a semana, os anos estão aí, e faz a gente pensar que, como filhos de Deus, é bom que nós sempre possamos pensar neste ponto de aproveitar o tempo. No sentido humano, muitas vezes, quando se fala de aproveitar o tempo, que a vida é curta, é muito comum a gente ouvir isso, e temos que aproveitar. E claro, as pessoas que falam tudo isso têm razão, tem que aproveitar o tempo. Mas para nós, os filhos de Deus, que pela fé, a nossa fé, o nosso crer, nós, além de aproveitar toda a criação de Deus,
de tudo aquilo que Ele criou, porque Ele deu essa liberdade, né, para o ser humano de aproveitar da sua criação. E claro, com todo o respeito, com todo o cuidado. Mas a nós, amados irmãos, nós como cristãos, filhos de Deus, nós temos uma interpretação além dessa, de aproveitar o tempo, aproveitar o mundo, né? A criação. Nós levamos isso em primeiro lugar na nossa vida, que aproveitar o tempo com relação a preparar as nossas almas para o glorioso dia do Senhor. E por que isso é mais importante, né? Não que as coisas, a criação, as coisas do mundo, da vida, do dia a dia não seja importante, claro que é, e valorizamos isso e agradecemos a Deus, porque um dia Ele presenteou a vida para nós e deu-nos a possibilidade de desfrutar tudo isso. Nós levamos essa outra parte, né, de aproveitar o tempo como primeiro na nossa vida, porque nós, aqui fala da revelação do Espírito Santo, né? Nós vamos ouvir muito essa palavra no decorrer do serviço divino a respeito da revelação do Espírito Santo. E Ele nos revela que por intermédio do nosso crer e da nossa fé, nós estamos sendo preparados para uma glória eterna, algo que não irá ter fim, né? Porque as coisas aqui da terra, de desfrutar de toda a criação, aproveitar o tempo, a gente sabe que isso nós vamos poder fazer até o cemitério, até um dia que o nosso tempo de vida aqui seja cumprido. E depois nós vivemos dependentemente da graça de Deus de poder desfrutar da glória. E como é que nós sabemos de tudo isso, amados irmãos? Porque aqui no nosso texto tem uma parte aqui que fala, né, no nosso texto bíblico, eu rogarei ao Pai e Ele vos dará outro Consolador para que fique convosco para sempre, o Espírito da verdade, né? Este Espírito da verdade é que nos fala conosco hoje de algo que ainda vai acontecer, e esse Espírito da verdade, ele fala, né, que a nossa fé é baseada, amados irmãos, na grandiosa promessa de Jesus Cristo, que quando Ele esteve aqui sobre essa terra, né, o nosso título do serviço divino fala: o Espírito Santo fortalece e consola. E nós buscamos essa fortaleza e esse consolo através do Espírito Santo, o qual, quando Jesus determinou, né, aos discípulos, aos apóstolos ali, que eles permanecessem em Jerusalém, e ele com muita segurança falou para os discípulos, porque certamente os discípulos, quando tomaram consciência, tiveram conhecimento de que Jesus ia voltar ao Pai, a gente sempre pensa, né, nessa situação, que eles ficaram preocupados, né? Porque Jesus andava com eles, Jesus ensinava e falava tudo aquilo que eles tinham que fazer. Repreendiam eles, ensinava, dava a palavra de esperança para o futuro, então eles estavam seguros. E depois, quando eles tomaram conhecimento, e certamente se achegaram a Jesus: Senhor, como que vai ser agora sem você aqui? Aí vem a nossa palavra do texto, né? Eu rogarei ao Pai e Ele vos dará o Consolador para que fique convosco para sempre. Jesus roga a Deus, ao Pai, e que enviará o Consolador, e o importante, que fique convosco para sempre, e não é por um período, né? Até o fim, né? E este é o Espírito da verdade, amados irmãos, também já foi tema de serviço divino, quando fala aqui da verdade, do Espírito da verdade. Por que Jesus, né, alertou sobre a verdade?
porque a gente sabe o estrago que faz uma mentira. Já aqui sobre essa terra, humanamente falando, a gente sabe que aquele que conduz uma vida à base da mentira, à base da enganação, um dia isso cai, não perdura eternamente. E o que prevalece, amados irmãos, é a verdade. E é assim, já na vida humana, na vida cotidiana. O que se sobressai é a verdade. Um dia, talvez demore algum tempo, mas a verdade vem à tona, né? E, amados, aqui fala uma parte aqui que o mundo, né? O Espírito da verdade que o mundo não pode receber porque não o vê. Então aqui Jesus fala que esse Espírito não pode receber o que o mundo, né? E quando a gente fala do mundo aqui, amados irmãos, não é o mundo físico ou a terra, a vida que nós temos aqui. Quando fala aqui do mundo que não o vê, tem um significado espiritual, é muito bom que a gente guarda isso, porque quando se fala do mundo, pode causar uma impressão que o mundo está para lá e nós estamos para cá. Não, o mundo que se refere aqui, Jesus Cristo, é o mundo daqueles que não têm fé, que não querem, amados irmãos, como fala aqui, gostaria de ler aqui, o mundo, as pessoas que não possuem uma relação com a fé. Esse é o mundo, que eles não têm fé, eles não têm uma relação com a fé. Esse é o mundo. Diferentemente de nós, amados irmãos, quando voltamos no nosso texto e fala o caminho da verdade. E qual é a verdade, amados irmãos? Porque o que acontece hoje, o mundo da ilusão, o mundo da mentira, da enganação, né? Que tudo isso é o contrário da verdade. E nós, como filhos de Deus, também estamos expostos a tudo isso. E de que às vezes pode acontecer que nós tomamos cuidado com um dizer também do Senhor que está na Sagrada Escritura, no Evangelho: aqueles que estão de pé, cuidado para que não caia, né? Por isso que quando às vezes sentimos que as dúvidas, né, começam a surgir, pensamentos na nossa vida, na vida da nossa família, na vida daqueles que andam ao nosso redor, na vida da igreja de Cristo, que somos cada um de nós, amados irmãos, nós temos que interferir com muito amor, com sabedoria divina. Eu, quando falo destes pensamentos, de situações que começam a se proliferar na vida, na cabeça, no pensamento de um irmão, é aquele exemplo, né, que nós não podemos permitir que os pássaros voem sobre nossa cabeça, mas nós podemos evitar que eles façam ninhos sobre nossa cabeça, claro. E muitas vezes esses ninhos começam, né, como um passarinho começa a construir um ninho, né? Com o primeiro fiapo ali de palha que ele encontra, é como algo significante. E se vai construindo, onde com uma centena de fiapos, né, de palha, ele consegue fazer lá a sua casa. Isso tem um significado espiritual, amados irmãos. Então, queridos irmãos, nós queremos, continuando a palavra, o que Jesus prometeu, né, após a sua ascensão para a sua igreja, né, do ministério de apóstolos e seus discípulos. Após sua ascensão, ele fez uma promessa que enviaria, né, o Espírito Santo. E ali os apóstolos tiveram que aguardar ainda um tempo, que no dia de Pentecostes sobre eles ali desceu sobre o ministério de apóstolo, que é o aniversário da nossa igreja, né, o Pentecostes, quando pousou sobre os apóstolos o Espírito Santo. E quando esse Espírito
pousou sobre eles, amados irmãos, tudo aquilo que era um desentendimento, o medo, e aquele tempo que eles ficaram confinados até receber o Espírito Santo, a gente pode pensar quantos pensamentos que quiseram fazer ninho sobre a cabeça deles, e eles tiveram que lutar com tudo isso, e depois que o Espírito Santo pousou sobre eles, tudo isso mudou. Eles receberam força, sabedoria, alegria, força para o trabalho. Então, amados, o que significa isso também para nós hoje, né? Nós recebemos estes dons do Espírito Santo. E junto com estes dons, amados irmãos, quando nós fomos selados, nós recebemos as forças e a sabedoria necessária para conduzir a nossa vida na verdade, no caminho da verdade, amados irmãos. Por isso que quando acontece os pensamentos ou alguma ou outra coisa que surge na nossa vida, como a dúvida, né? Colocar dúvidas no coração, o apóstolo, sempre gosto de lembrar isto para os irmãos, e ele dizia que a dúvida é o túmulo da fé. Mas Jesus, através do Espírito Santo, amados irmãos, ele tira toda essa dúvida, porque ele, quando esteve aqui no ministério de apostolado, ele disse: estarei convosco todos os dias, permanecei fiel até ao fim, dar-te-ei a coroa da vida eterna. Isso não é E claro, agora a diferença quando fala aqui do nosso texto do mundo é que nós cremos nisso, né? Não tem outro caminho, outra possibilidade, amados irmãos, de nós pular essa parte, que sem fé é impossível agradar a Deus. Ali fala bem claro, né? E depois o apóstolo Paulo fala da importância de viver na fé, né? E essa fé, ele fala ali que vem pelo ouvir a palavra de Deus, o qual está acontecendo conosco. O serviço divino de hoje, amados irmãos, serve para a gente olhar a grandiosa força que temos a cada um de nós, as mesmas forças que os discípulos de Jesus tiveram, de sair daquele confinamento onde Jesus havia pedido para eles saírem a trabalhar pela obra de Deus, porque Jesus havia ali fundamentado a sua igreja nele, que por graça hoje praticamente no mundo inteiro temos a igreja de Cristo instaurada na terra. Foi fundamentado ali o povo cristão sobre essa terra. Então, amados irmãos, essa promessa a gente pode confirmar no mesmo capítulo de João 14, no versículo 1 e 2, e diz assim, uma passagem bem conhecida por nós, que diz: não se turbe o vosso coração. A gente, imagine Jesus falando com os discípulos e hoje falando com nós. Ele, em outras palavras, ele diz: se acalme, né? Não fique perturbado com os seus corações. Crede em Deus e crede também em mim. Veja, amados irmãos, o crer e a fé. Crer firmemente, porque nós andamos na verdade e não vamos ser decepcionados com isso. Claro que, como ser humano, nós vamos passar por momentos da vida que não são agradáveis, algum momento que talvez Deus permitiu que fosse assim. Por outro lado, às vezes passamos por uma outra situação por nossa negligência própria, e estamos colocados, né, como ser humano nessa condição. Mas aqui ele fala: crede em mim, não se turbe, não, sabe, confia. Porque a gente, às vezes, como filhos de Deus, a gente olha lá na frente, olha essa condição, olha isso, olha aquilo, e o intuito de tudo isso é colocar na vida, na família, na igreja, o desânimo, e ficar com esse coração perturbado. Amados irmãos, quando a gente está com essas perturbações já na vida material, não é bom a gente tomar decisão, andar mais para frente, quando as coisas estão muito conturbado, né? Muito destas
coisas que às vezes conturbam o nosso coração, nós temos que sair de perto, ir para mais longe para que possamos enxergar o problema e assim caminhar em busca de resolvê-lo. E assim, depois em seguida no versículo 2 de 14, 1 e 2 diz: na casa de meu pai há muitas moradas, se não fosse assim eu não tinha dito, pois vou preparar um lugar. Essa é a verdade, amados. Casa de meu pai há muitas moradas e eu vou preparar um lugar ali, para que vocês estejam onde eu estiver. Veja que palavra, amados irmãos, de consolo e conforto para cada um de nós. E depois nos versículos 9 e 10 também, uma passagem que a gente conhece, que ali fala do Filipe, né, que ele perguntou a Jesus, pediu para Jesus mostrar o Pai, né? O que ele fala, né? Um versículo conhecido, 9 e 10, disse-lhe Jesus: estou há tanto tempo convosco e não me tendes conhecido, Filipe? Quem me vê, a mim vê o Pai. E como dizes tu, mostra-nos o Pai? É como se hoje nós ouvimos essa verdade do Santo Espírito, amados irmãos, talvez nós perguntarmos a Deus, a Jesus Cristo: mostra a igreja, a sua igreja, que não tenha dúvida nem mácula. Essa é a igreja da salvação, essa é a igreja que vai me levar. E aí talvez nós ficamos pedindo isso a Deus, um sinal. Aí Jesus repreendeu o Filipe, e hoje a igreja nos repreende. Tantos anos, tanto tempo convivendo na igreja, ouvindo a verdade, a revelação do Espírito Santo, e ainda temos que exigir de Deus que nos manda um sinal. Amados irmãos, aos longos anos que temos como filhos de Deus, ou os que chegaram mais recente, nós ouvimos a verdade de Jesus: prepara a tua alma para a glória. E isso precisa ter fé, precisa crer. Por outro lado, nós temos a nossa vida humana, que temos que cuidar para que esta vida humana não coloque em risco esse crer e essa fé que nos levará à salvação. É essa a revelação, amados irmãos, do Espírito Santo para cada um de nós, e que vem pela palavra, que pinga o colírio da palavra, que possamos enxergar as coisas como elas são, e que possamos valorizar aquilo que realmente tem valor, que é a glória eterna. E juntos, amados irmãos, orando, observando, vivemos um tempo onde temos que estar atento a tudo isso, essa informações, avalanche de informações desenfreadas, né? Que hoje estamos vivendo um modismo que se falam da fake news, e isso é o sinônimo de muita fantasia, de muita mentira e de muitas coisas, a ponto de que se bate tanto na tecla da mentira e que alguém pode pensar que aquilo passa a ser verdade, mas isso não é assim. O que é uma mentira continuará sendo. Não há uma mentirinha do bem, um dito que se escuta: uma mentirinha para o bem é bom. Não, não é. Mentira, ela continua sendo o mal. O pai da mentira não é o Senhor. A gente sabe quem é o pai da mentira, e queremos nos apartar disso, e com cada vez mais alegria e com firmeza caminhar o caminho da verdade revelada pelo Espírito Santo em sua igreja. Amém. Temos a alegria de ter o nosso querido pastor Edson. Ele ocupe o altar, por favor, e manifeste o que tem no seu coração. E por favor, amado diácono, toque um hino.
Amados irmãos e amadas irmãs, a palavra do serviço divino de hoje, ela fala a respeito do Consolador, porque quando Jesus Cristo, ele teve que anunciar aos seus discípulos que ele passaria o que ia passar e que eles ficariam sozinhos, imaginem a tristeza que pairou no coração dos apóstolos e de todos naquele tempo. Imaginemos nós, estamos junto de um mestre, de uma pessoa de muito conhecimento que nos ajuda, nos orienta, tem sempre uma palavra de ajuda, de força, e de repente essa pessoa nos diz de que terá que ir embora. Nós nos sentimos sozinhos, achamos que vamos ficar desorientados, e então é um motivo de preocupação, de tristeza. Mas Jesus Cristo, ele sabia tudo, e ele disse: não, eu vou retornar ao Pai, mas vou deixar convosco o Consolador. E maravilhosamente bem aconteceu. O Espírito Santo, ele veio por sobre a terra e está aí nos orientando, nos consolando, desde o dia em que Jesus Cristo teve que partir. E é um trabalho maravilhoso exercido pelo Espírito Santo, e porque o Espírito Santo, ele, como ele vive, ele age, ele trabalha entre nós, ele tudo vê, ele tudo sabe. Então, quando ficamos preocupados, quando nos deixamos ser levados pelas lutas e circunstâncias, a nós que temos fé, como cristão, é só ouvirmos aquilo que o Espírito Santo tem a dizer, que as nossas forças são renovadas. E tudo aquilo que para nós era uma grande luta, uma grande preocupação, o Espírito Santo faz com que seja pequenino. E nós conseguimos superar, e nós conseguimos encontrar caminhos, atalhos, que nos ajudam a evitar que este problema nos cause algum prejuízo. Então, amados irmãos, é como o apóstolo nos disse, nós não podemos fazer parte deste mundo que foi comentado, o mundo daqueles que não creem, o mundo daqueles que não têm fé. Estes não conseguem ser consolados. Por quê? Não conhecem a verdade, não buscam em Deus a verdade. E hoje, lógico, Deus não está perante nós em pessoa, porque não suportaríamos a sua grandeza. Mas como Jesus Cristo veio, o representou e também teve que retornar, deixando este Consolador, ele está entre nós, representando a Cristo e ao Senhor nosso Pai, o nosso Deus, porque ele faz parte da Trindade Divina, é a terceira pessoa da Trindade Divina. Então veja como ele está muito bem preparado, como ele está muito bem fortificado para ser esse Consolador. A ele, amados irmãos, nós queremos ouvir. A ele nós queremos buscar para que nos ajude, porque ele tem a verdadeira receita para uma vida eterna com Deus. Então, ele vamos ouvir com todo o coração e toda a nossa fé. Amém. Amém. Voltando, amados irmãos, ao início da prédica do serviço divino,
Ali fala-se do tempo, né? Aproveitar o tempo. E agora me vinha o pensamento quando o pastor ativava, lembrando novamente do desespero dos apóstolos ali, dos discípulos, quando eles ficaram aquele período sem Jesus, sem o Consolador. Não foi fácil, com certeza. A angústia, né? O desespero, não sabemos, a Bíblia não fala o que aconteceu, mas não foi nada fácil. Hoje, amados irmãos, porque o que aconteceu com o Senhor, que esteve ali entre a humanidade? Poucos ficaram com ele até o fim. E estes poucos ainda, quando Jesus partiu, ainda a dúvida queria tomar conta deles. Foi onde veio o Espírito Santo e mudou tudo aquilo. E um dia, amados irmãos, esse povo que teve ali, muitos daqueles que gritavam, né, crucifica-o, isso, aquilo, depois que Jesus partiu, um exemplo disso é aquele soldado, né, que depois das palavras de Jesus, Senhor, perdoa eles não sabem o que fazem. Aquele soldado ali, que estava ajudando, né, na crucificação, disse, verdadeiramente esse era o Filho de Deus. E isso não aconteceu só com aquele soldado, aconteceu com milhares daqueles que estavam ali. Mas Jesus já tinha partido, já tinha morrido, já tinham crucificado. Assim, amados irmãos, vai ser com a igreja de Cristo, né? Porque aqui deixa bem claro, né, que um dia Jesus voltará e levará a sua igreja, e o plano do tempo da graça ali, né, da promessa de Jesus se encerrará. Ficamos pensando como que ficarão aqui, dizendo, puxa vida, essa era a igreja de Cristo, e eu deixei escapar. Amados, essa palavra lembrada, não é para nos colocar medo ou que nós temos que seguir, né, a igreja, porque essa pressão, né, poderíamos pensar, não somos pressionados. Deus deu livre arbítrio para cada um de nós, inclusive no caminhar como filhos de Deus. Só que nós não podemos achar e pensar que temos que se deixar levar pelo mundo, lembrado pelo pastor, né? E quando se fala se deixar levar pelo mundo, é o mundo da incredulidade, de que a fé fique ali morna, né? Tem na Bíblia lá a respeito da fé morna. Tudo isso, amados irmãos, não podemos correr o risco de pensar, não, quando chegar lá no final, eu mudo, eu inverto todas as coisas. Pode ser que não dê tempo. E essa angústia, essa tristeza que os discípulos ficaram sem Jesus, muitos, essa é uma verdade, uma realidade, que passarão por essa angústia. Vão ter a possibilidade, como fala ali em Apocalipse, a respeito dos mártires, né? Mas não vai ser nada fácil. Eles vão ter que, né, continuar crendo e confiando em Jesus por si só, né? Eles vão ter que vencer a morte espiritual por eles mesmos. E hoje, Jesus conseguiu isso para nós. E a nossa parte é somente crer e ter fé. Continuar crendo e tendo fé na igreja que Cristo instituiu sobre essa terra. Essa é a nossa, amados irmãos, a nossa indicação do caminho da verdade que o Espírito Santo nos revela para nós hoje. Amém. Amados irmãos, também, por se tratar do serviço divino de palavra, convido a todos que possamos orar a oração do Pai Nosso e depois vamos à oração final. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feito a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos induzas à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, e o poder, e a glória para sempre. Amém.
Amado Pai Celestial, Onipotente Deus, chegamos ao final, Senhor, da prédica, da palavra reveladora do Santo Espírito, qual foi lembrado hoje no serviço divino. E é muito bom que a gente seja lembrado, Senhor, a cada momento, a cada dia, porque através da palavra que nós temos a graça e as forças recebidas pela palavra de manter a fé e o crer em todo o plano de salvação que o Teu Filho Jesus instaurou. Senhor, dai-nos as forças, dai-nos a companhia dos anjos para que nos guie, nos orienta, Pai, nos proteja de todo o mal deste tempo, e que a potestade do Santo Espírito, amado Pai, o qual em cada serviço divino, aonde ali recebemos o perdão e recebemos também a graça da Santa Ceia, os sacramentos, Pai, ali nós firmemente cremos na absolvição do sacramento, Pai, como força e ajuda para nossas almas. Olhe pelos Teus filhos e filhas, Pai, que estão sentados à beira do caminho, outros até que chegaram a se afastar. Pai, desperta, ajuda a Tua igreja e cada um dos nossos irmãos e irmãs que possam retornar à Tua casa, Senhor, e possamos recebê-los com muito amor e alegria. As portas do nosso coração sempre estará aberta para o retorno. Não ficaremos aqui, Pai. Acompanha-nos de volta para casa em tudo aquilo que vamos fazer. E os irmãos que se encontram em seus lares possam ter um domingo de paz e ricamente abençoado por Ti. O Teu povo tem separado dos rendimentos a oferenda. Pai, derrame as Tuas bênçãos sobre estas oferendas e também as mãos de quem as tem trazido. Tudo demais deixamos em Tuas mãos, conceda-nos mais do que sabemos rogar e pedir, ou pedimos tudo no nome de Jesus, o Teu Filho. Amém. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai e a consoladora união com o Santo Espírito esteja e permaneça em vossos corações para sempre. Amém. Amados, que todos possam ter um feliz e abençoado domingo e até o próximo encontro, quando Deus permitir. Muito obrigado por tudo.